Fala, gente boa! Tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Eu, mais uma vez, e meu companheiro ali, ó. Coisas do interior, coisas das vovós. Amigos, é o seguinte, vou bater um papo com vocês aqui rapidamente e te apresentar algo do ponto de vista científico e também escatológico, minimamente interessante. Na verdade, extremamente interessante. Bom, esse não é o primeiro vídeo aqui nos canais sobre a evolução da engenharia genética, da ciência genética, aprimoramento dos indivíduos, né? Através do CRISPR, né? Edição genética de modo geral, e aprimoramento do ser humano em busca da imortalidade. Aqui você consegue, inclusive, indo nas playlists, buscando na lupa ali no canal, você consegue escrever ali transhumanismo e você terá acesso a um vasto conteúdo sobre o tema, né? Os transhumanos, os imortais. A busca da imortalidade está na mente, né, do ser humano há muito tempo, desde a antiguidade. Alguns faziam isso pela magia, né, e buscavam, né, todo tipo de ciência da época e até consulta aos deuses em busca da imortalidade. No Egito, você consegue ver muito bem nos achados arqueológicos que eles estavam em busca da imortalidade. Inclusive, o processo de mumificação era o desejo de ser ressuscitado em algum momento, de receber a imortalidade, mas isso é um longo papo. Porém, né, a evolução da ciência está na Bíblia, e a Bíblia também nos fala de um momento profético do fim dos tempos, que será caracterizado pela grande evolução da ciência, ou um salto tecnológico muito grande, envolvendo a humanidade. As palavras contidas, né, no profeta Daniel, as palavras no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, são bem emblemáticas para esse momento aqui, em que nós vamos falar dos imortais chineses. A China está criando seus imortais. Então, Daniel 12, 4, o anjo diz para ele, Daniel, cerre as palavras desse livro. E o sentido é, no fim dos tempos, os homens correrão de um lado para o outro e o conhecimento se multiplicará. Aqui não vejo que é conhecimento de Deus, é conhecimento ciência, tá? A busca pelo conhecimento. Pois bem, me parece que nos últimos 10 anos nós saltamos quase que 50 anos, né? Sim, ó, muito rápido. Bom, não só na questão da criogenia, mas também o homem recriar o sentido da vida através de embrião sintético e etc., né? Uma vida sintética. Não sei se você chegou a assistir um seriado do Netflix, que às vezes eu falo para vocês, olha, eu garimpo aqui e encontro algumas coisas que são relevantes. E na época eu falei sobre um tal de um seriado que era Biohacker, que é um seriado de uma faculdade alemã e tal, e eles falam sobre o futuro da ciência. E a professora diz que o futuro da ciência é a biologia sintética, é a edição genética. E edição genética é tão interessante nós falarmos agora, eu entro no assunto China e nós matamos o vídeo aqui. Olha só, eu gravei um vídeo para o Geopolítica, um estudo. Eu aconselho vocês a irem para a minha comunidade exclusiva, que é o Geopolítica Premium. O link eu estou deixando aqui embaixo, aconselho vocês a irem para lá. E lá eu coloquei um vídeo antes de ontem, falando exatamente sobre essa questão da engenharia genética. A humanidade agora está muito mais inclinada a aceitar a ideia de uma mudança genética, de uma alteração genética, de um experimento genético, porque passou por isso durante a crise, né? A crise, né, que ficou para trás recentemente agora, do CVD. Porque foi imposto, não foi oferecido, foi imposto, foi obrigatório para a humanidade eles tomarem, né, aqui ó, uma furadinha, justamente que tinha um mensageiro, né? Um mensageiro, uma tecnologia, um tipo de engenharia completamente nova. Que segundo os CEOs, né, dos grandes fabricantes, esses dois maiores, foi a oportunidade perfeita para inserir essa temática. Amigos, então, dado esse preâmbulo aqui, eu posso falar sobre o que a China está fazendo. A China está se preparando para um embate com o Ocidente. E ela sabe que esse embate pode ser, provavelmente, nuclear. E já há um tempo, a China, não só a China, mas os Estados Unidos estão aprimorando seus soldados, né, para uma possível guerra.
E essa guerra será muito futurista. E a gente viu muita programação preditiva, não só nos filmes, mas até em inovações e descobertas científicas sobre estruturas acopladas ao corpo do soldado, dando a ele mais força, mais resistência. Só que essa mudança, ela vem de dentro para fora com alteração genética. Tá? A China, ela está trazendo à tona agora o que estava nos filmes, né? Os soldados do futuro, soldados imortais. Então eu digo para vocês, a China está fazendo seus imortais. Então, os imortais não vêm de um portal místico espiritual, né? Na verdade, os imortais são aqueles que foram alterados geneticamente para viver mais, serem mais altos, mais fortes, e agora vem a atacada final, que é a matéria do Revista Oeste. Eu coloco aí para vocês. Essa não é a primeira matéria aqui. No ano passado eu fiz 2 vídeos sobre isso, mas está aí, ó. Revista Oeste. A China está aprimorando os seus soldados com mudança genética, alteração genética, edição genética, para resistirem à radiação. Olha só, tanto radiação interplanetária, ou seja, radiação, né, quando fizeram uma viagem interplanetária, uma nova humanidade que resiste, por exemplo, à radiação solar, mas também que resiste a um ataque nuclear. Soldados que foram alterados geneticamente, e eles possuem a habilidade genética de resistir à radiação, materiais, à exposição a materiais radioativos. Bom, os Frankensteins da vida estão aí. Em um momento, senhoras e senhores, de grande avanço de tecnologia, e sim, estamos falando inclusive da tecnologia que oferece a imortalidade pelo transhumanismo através do registro de memórias, com a inteligência artificial, com o chatbot, criando humanoides, né? Criando, na verdade, humanoides com as memórias construídas a partir de capturas nas redes sociais, de vídeos, fotos, falas. A inteligência artificial cria uma alma artificial e coloca em um humanoide, coloca em um robô. Isso é patente da Microsoft, isso é ideia também do Elon Musk, isso é ideia de startup sul-coreana, isso é ideia de startup russa, ou seja, o mundo vai caminhar para isso, e tem muita programação preditiva como Upload, né? Uma série da Amazon e muitas outras séries que falam, né, inclusive antigas, de transferência de memória de um corpo para o outro em busca de imortalidade e tudo mais. O interessante é que os gigantes, os guerreiros, heróis da antiguidade, né? Parece que eles estão voltando, parece que os híbridos estão voltando. Eu estou sendo provocativo com você e o hibridismo será uma realidade, né? São pessoas que possuem dispositivos tecnológicos em seu corpo, como o próprio Elon Musk está propondo isso, ao mesmo tempo que ele pede uma pausa no desenvolvimento da inteligência artificial como o chatbot. E o Bill Gates diz, não vamos parar, nós vamos continuar. E ele diz, olha, isso vai ser um perigo para a humanidade, inclusive vai gerar um problema ético no uso da inteligência artificial nas guerras. Eles vão poder ter uma informação precisa sobre o inimigo, sobre o solo, sobre a comida, sobre a eletricidade, e podem vencer guerras e provocar sérios danos à humanidade, a inteligência artificial. Mas ao mesmo tempo, Elon Musk, né? O libertário que quer colocar um chip no cérebro das pessoas. Ele quer fazer com que o ser humano tenha esse upgrade, que ele evolua, seja um transhumano a partir de um dispositivo tecnológico. Em seu corpo, olha que interessante, vai falar várias línguas, vai ter uma capacidade cognitiva muito superior, quem tem algum tipo de debilidade ou deficiência vai recuperar as suas funções cognitivas, motoras, etc., através desse dispositivo acoplado, e está em um embate, né, com a Agência de Controle de Saúde dos Estados Unidos para liberar os testes em humanos. Mas a China, que não segue nenhum padrão internacional, não segue nenhum padrão e está nem aí para isso, ela foi feita justamente para testar-se na China todo tipo de tecnologia que eles querem impor para a humanidade. A exemplo, né? A exemplo crédito social, controle social, câmera de reconhecimento facial, né? O mercado negro da medicina na China é muito forte, né? O mercado de transplante e por aí vai. No Geopolítica Premium tem todos esses assuntos que aqui são censurados. Bom, e aí vocês estão vendo exatamente agora a China. Provavelmente entrará em guerra com o Ocidente por causa de Taiwan ou por causa da nova ordem internacional. E sabe que será um conflito nuclear. Então ela já está divulgando, e eu coloco de novo a matéria do Revista Oeste, concluo, já está divulgando que os seus soldados terão a capacidade de resistir também à exposição a mais de 200 graus Celsius
e também terão a capacidade de resistir a uma possível exposição ao ataque nuclear, material radioativo. Meu irmão, olha o futuro que nós estamos vendo, vislumbrando. Eu não estou falando de 20 anos para frente, eu estou falando questão de 5 anos, eu estou falando em 10 anos, ou seja, eu estou falando que em 2025, em 2030, nós veremos seres humanos fortes, que se dizem imortais, invencíveis e uma possível grande guerra estourando e uma aniquilação total. Olha que panorama bíblico que está diante de nós. Mas a Bíblia diz que toda a tecnologia humana vai zerar, os homens vão se esconder em cavernas, porque o Apocalipse nos fala exatamente sobre isso. Quando o nosso Deus vier no dia da vingança. E Yeshua vai voltar. E é bom a gente falar disso no período da Páscoa, né? Porque o Cordeiro que verteu o seu sangue para nos redimir dos pecados e nos reconciliar com o Pai, ele voltará como leão, né? Dele é a vingança. Ó, e meu amiguinho está nos avisando que acabou o vídeo por aqui. Não deixe de compartilhar, deixe os seus comentários aqui. Um abraço. Tchau, tchau.